paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Edson, sou cooperador na obra do Senhor e sou um dos professores da nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD, nossa escola local. Muito bem, vamos estar nessa oportunidade ministrando a nossa aula de número 7. Você que vai ver esse vídeo, essa videoaula, por favor, esteja de posse da revista da Escola Bíblica Dominical para que possamos acompanhar a nossa lição. A nossa lição tem como título A Necessidade do Novo Nascimento. Vamos estar vendo o que é isso. O texto áureo nos diz assim: não te maravilhes de te ter dito, necessário é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. A verdade prática, cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de João, do capítulo 3, versículo do 1 ao 12. Não vou ler, como disse aqui, para nós ganharmos tempo, eu não vou estar lendo. No decorrer da lição, eu vou estar vindo em alguns versículos da leitura bíblica, para a gente estar juntos falando a respeito de passagens da leitura que vai nos exigir algumas leituras de alguns capítulos, de alguns versículos. Então vamos adiante. O que é isso? Necessário é nascer de novo. Muito bem. Para ser necessário, então tem que haver um necessitado. Perfeito? Uma vez havendo um necessitado, tem que haver uma necessidade para o necessário. É um pouco meio confuso, mas nós vamos falar já sobre isso. Então nós temos aqui o necessitado, nós temos aqui o necessário, nós temos aqui a necessidade e nós temos aqui o necessitado. Muito bem, eu classifiquei aqui, eu chamei de N aqui de necessidade e um necessitado, necessidade e necessário. Vamos estar ao longo da lição falando sobre o que quer dizer isso. Necessário. O que é necessário? Jesus falou: necessário é nascer de novo. Vamos ver o que é necessário. Necessário, absolutamente preciso. É uma coisa absolutamente precisa, essencial, indispensável. É primordial. Tem que acontecer para tal situação dar certo. Então, o necessário é algo que não pode mudar. Tem que acontecer para que tal situação dê certo. Um exemplo disso: o sono é necessário à saúde. Quem não dorme, logo vai ter problema com a saúde. Então é necessário. Outro exemplo, uma situação para mudar de casa foi necessário. Nós vemos em situações que às vezes você precisa fazer algo para ser necessário. Algo necessário você precisa fazer para resolver uma situação. Então, essa é uma necessidade. Tá? E o necessário, absolutamente. Meu cursor aqui não está bem. Tá? O apóstolo Paulo, em capítulo 12, no versículo 12 ao 22, ele fala, aqui o apóstolo fala aos coríntios sobre a unidade do membro do corpo, que vai ser assunto da nossa lição, da nossa próxima lição. Ele diz assim: fala da importância que cada um membro do nosso corpo tem no nosso corpo. E ele diz o seguinte: pode falar
para o outro. Nenhum dos membros do nosso corpo, um pode falar para o outro, eu não necessito de ti, ou não necessito de ti. Por quê? Porque um é necessário ao outro. Um precisa do outro. Então um não pode falar que não precisa do outro. Muito bem. O apóstolo Paulo agradece também aos irmãos filipenses, é uma outra referência, capítulo 4, versículo 16. Ele agradece aos irmãos filipenses, né, pelos donatários ou donativos, né, enviados por eles para o missionário durante a sua viagem. Nessa época, aqui nessa ocasião, ele já estava fora da prisão, mas durante toda a sua cadeia, todas as suas prisões, sua prisão, esses irmãos filipenses eram irmãos cuidadosos que cuidou do apóstolo durante a sua prisão. Então ele aqui agradece, porque também uma e outra vez me mandaram o necessário a Tessalônica. Então, mandaram o necessário. Então, aquilo para o apóstolo era o necessário para a sua sobrevivência naquela situação. Então, é necessário, coisa que não pode ser mudado. Necessário para a sua saúde. É necessário para a sua sobrevivência. Muito bem. É necessário. O Senhor Jesus, numa certa ocasião, ele, no livro de João, no capítulo 4, versículo 4, era necessário passar por Samaria. Tá? Essa necessidade de Jesus passar por Samaria é a mesma necessidade que ele falava, que ele fala para Nicodemos aqui nesta lição. É a mesma necessidade. Necessário vos é nascer de novo. Ele diz para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. É a mesma necessidade que o mestre falou para Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Então, é a mesma necessidade. A mulher samaritana era uma necessitada. Nicodemos era um necessitado. Zaqueu também era um necessitado. Então, os três indivíduos aqui, eles são carentes de uma mesma necessidade que foi observada pelo Senhor Jesus. Quão bom seria se todos nós observássemos a necessidade do próximo e pudéssemos acudir esse próximo com essa necessidade. E por fim vem o necessitado, né? Pobre e necessitado. Então, definição do necessitado é o seguinte: que ou aquele que necessita, é carente, é precisado. Então, necessitado é uma pessoa carente, é uma situação carente, né? É precisado, ninguém procura nada, ninguém ou alguém, se não estiver necessitado, se não estiver precisando. Um exemplo é, ele está necessitado de afeto. Um exemplo. Uma pessoa está necessitada, então está carente, precisa de um ombro amigo. Tá? É a característica do necessitado. A segunda definição que eu coloquei aqui, que ou quem não dispõe do mínimo necessário para sobreviver, indigente, pobre e miserável. Exemplo, uma comunidade carente. É uma situação de extrema necessidade para alguém necessitado. Nesse caso aqui, o necessitado seria a comunidade. Muito bem, vamos mais adiante. A referência aqui de Jó, capítulo 24, versículo 1 ao 4, não vou ler. Se vocês estiverem de posse, aí pegam sua Bíblia, dão uma lida, que vocês verificar, vai ver que o que Jó fala. Em Salmos 37, versículo 14, o psalmista diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Né? Tu és o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Então, o salmista falando aqui da necessidade que ele tinha, mas por ele haver essa necessidade, ele era um pobre necessitado e o Senhor cuida dele. Vamos à nossa introdução. A nossa introdução da nossa lição nos diz o seguinte: o tema da presente lição
O tema da presente lição é de uma importância, é de suma importância, porque muitas pessoas estão equivocadas nas coisas concernentes à salvação. Assim como Nicodemos também estava. As boas ações, um padrão de vida exemplar e até mesmo a prática de uma religiosidade sincera não conduzem ninguém à vida eterna. Isso aqui é uma verdade, né, onde o comentarista da nossa lição está dizendo. Muito bem. Então, o que é isso? Nicodemos era um homem que tinha uma posição muito abastarda na corte dos fariseus, no sinédrio, na qual ele era um dos que tomava decisões ali. Mas ele era um homem necessitado da graça de Deus. Ele era um homem necessitado, por esse motivo ele foi observado, né? Jesus enxergou isso no seu semblante e aí foi ter com ele. Muito bem. Voltando aqui, diz o seguinte: o diálogo de Jesus com Nicodemos, um líder religioso honesto e sincero, revela a necessidade do novo nascimento para entrar no reino de Deus. Então, revela a necessidade do novo nascimento, revela a necessidade do novo nascimento para entrar no reino de Deus. O Senhor diz o seguinte para ele: olha, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Tá? Para entrar no reino de Deus, necessário é nascer de novo. Vamos ver isso. O Nicodemos chega para o Senhor Jesus e diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém fazes os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, isso ele levou um elogio para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus agora o justifica, dizendo que ele precisava nascer de novo. Nosso primeiro tópico aí vai falar sobre um líder religioso bem intencionado. Quem era Nicodemos? É o primeiro subtópico. O segundo subtópico vai falar sobre os fariseus. E o terceiro subtópico está falando sobre os sinais efetuados por Jesus. Como o nosso primeiro subtópico. Muito pouco se sabe a respeito de Nicodemos. Olha, ele era um fariseu líder dos judeus, tá? Ele tem essa palavra aqui, achon, ou quer dizer governador, palavra usada muitas vezes como título do membro do sinédrio. Confere em João, capítulo 7, versículo 50. Nicodemos era um deles, tá certo? Ele era mestre em Israel, né? Provavelmente um homem de muito poder financeiro, muito abastardo, tá? Tudo isso eram qualidades da pessoa de Nicodemos. Você pode conferir isso em João, capítulo 3, versículo 1 ao 10, e no capítulo 19, versículo 39. Muito bem. Ele só é mencionado no livro de João, no Novo Testamento. Nicodemos procurou Jesus à noite. Ele foi à noite ter com o mestre. E Jesus lhe ensinou a doutrina do novo nascimento. Tá? Outra qualidade de Nicodemos aqui, outra passagem. Ele defendeu Jesus, né, no sinédrio, perante os principais sacerdotes e os fariseus. Pode conferir lá em João, no capítulo 7, versículo do 46 ao 52, está narrando essa situação aqui. Nicodemos ajudou também, Nicodemos também ajudou José de Arimateia na preparação do corpo de Jesus para o sepultamento. Podemos conferir no livro de João, no capítulo 19, versículo 38 ao 42. Depois do sepultamento de Jesus,
Nicodemos desapareceu da narrativa do Novo Testamento. Não se vê mais aqui falar em Nicodemos. Embora o Novo Testamento não afirme que Nicodemos se tornou cristão, existe uma forte possibilidade deste fato ter ocorrido. A tradição cristã diz que ele foi batizado por Pedro e João, sofreu muitas privações na função do sinédrio, né, que ele exercia, e foi expulso de Jerusalém por causa da fé em Cristo. Então, isso é o que nós sabemos de Nicodemos. Tá certo? Também, nada se sabe da sua família e dos seus antecedentes. Né? Não se sabe nada sobre isso de Nicodemos. Isso é o que nós sabemos de Nicodemos. Muito bem. Por que ele foi ter com Jesus à noite? Por quê? Então, esse episódio, aqui nós ainda estamos no nosso primeiro tópico sobre quem era Nicodemos. Olha, esse episódio é bastante discutido. Muitos acreditam ser pelo fato de ser fariseu. E os fariseus se opunham a Jesus pelos seus ensinamentos, né? Pois Jesus confrontava os seus atos e vivências. Nicodemos, vendo algo diferente em Jesus dos demais homens, pois Jesus operava muitos milagres, ele foi saber o que era aquilo, né? Que Jesus era tão diferente. É o que tem que despertarmos na curiosidade das pessoas. Entre eu e você, temos que ser diferente para que os Nicodemos olhem em nós essa diferença. Tudo indica que ele se tornou conselheiro, tomou conselho, né? Primeiro na corte dos fariseus para ir falar com Jesus. Por que dessa curiosidade aqui que eu coloquei, essa situação? Porque ele fala assim, no versículo 2, ele fala assim, bem sabemos, ele não está falando eu estou sabendo, ele diz assim, bem sabemos que és mestre, porque ninguém faz tais sinais que se Deus não for com ele. Então ele fala assim, bom mestre, sabemos que és mestre, né? Porque ninguém pode fazer o sinal que tu fazes se Deus não for contigo. Então, por esse motivo, acreditamos que Nicodemos ali, né, perante a corte ali dos fariseus, na qual ele era um dos chefes, né, alguns tomaram conselho e decidiram que ele poderia ir até Jesus para que Jesus explicasse melhor o que era aquilo que acontecia. Bom, quando ele chega lá, ele fala para o Senhor Jesus, isso que nós sabemos, né? Ele pergunta que ninguém faz os sinais que ele fazia, se Jesus não for com ele. E aí Jesus vem com a resposta certeira, né? Jesus responde, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Olha, na verdade te digo. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nesse primeiro instante aqui, o mestre, né, o Senhor Jesus está dizendo que ele não pode ver o reino de Deus. Depois ele diz no versículo 5, Jesus agora começa a explicar o que é isso. Ele diz, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele está dizendo para Nicodemos aqui, olha Nicodemos, aqui existe uma necessidade, aqui existe uma necessidade de uma nova posição de vida, né, por parte de Nicodemos. Caso contrário, é impossível
impossível entrar no reino de Deus. Então ele está dizendo, é impossível. O Senhor Jesus está falando para Nicodemos, olha Nicodemos, se não haver uma mudança de vida, se não nascer de novo, é impossível entrar no meu reino. Nosso segundo subtópico aí nos diz o seguinte, os fariseus, eles representavam a minoria, era um povo, né, que era minoria na sociedade pré-cristã. Existia forte influência na comunidade judaica, eram inimigos implacáveis de Jesus, tá? E aí talvez o motivo pelo qual Nicodemos foi falar com o mestre à noite. Por quê? Porque talvez muitos da sua corte ali, né, ia ter que era oposição, né? Como até ele mesmo era oposição, mas ele tinha uma certa curiosidade de conhecer Jesus. Então tomaram o conselho e aí foi decidido que ele era a pessoa para ir falar com Jesus. E aí ele chega lá e diz, bom mestre, sabemos que é vindo de Deus, porque ninguém faz sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí nós vemos a resposta de Jesus. Eu acredito aqui que Nicodemos achava que Jesus iria, né, falar algo de elogioso para ele, mas Jesus não está preocupado com elogios, sabemos disso, ele está preocupado com a situação do pecador, como foi aqui com Nicodemos. Ainda hoje existe pessoas assim como Nicodemos, hipócritas de comportamento negativo e que promove falsos encontros com o mestre, mas ele está te vendo. Qual a tua situação? Qual a nossa situação? O mestre veio. Talvez Nicodemos não esperava aquela palavra de Jesus, pois ele veio com elogios para o mestre. Ele diz, bom mestre, Deus é contigo, né? Coisas que qualquer profeta gosta de ouvir, né? Para massagear o seu ego. Só que é o seguinte, só que este profeta que estava falando com Nicodemos é aquele que vê o escondido, vê a necessidade minha, a sua necessidade, também viu a necessidade de Nicodemos, que era preciso nascer de novo. E ele fala para Nicodemos. Aparentemente, quando ele fala, Nicodemos vem com elogios, e Jesus fala, necessário é nascer de novo, nós vemos uma desconexão aí de perguntas e respostas, né? Jesus não tem arrudeio, ele não faz nenhum tipo de arrudeio, ele vai direto ao assunto, e é assim que ele procura fazer com aqueles que ele usa na terra, né? Vai direto ao assunto e prega o evangelho como o evangelho tem de ser pregado. Nós sabemos que, agora no terceiro subtópico, fala aí os sinais efetuados por Jesus. Os sinais atraiu Nicodemos. Os sinais atraiu Nicodemos. Pouco tempo depois do seu primeiro milagre em Caná da Galileia e da sua aparição em público, na época da Páscoa. Muitos milagres estavam sendo operados e Nicodemos ficou perplexo aqui com aqueles milagres. E por esse motivo despertou a curiosidade de convocar a corte ali e ver o que estava acontecendo para ter uma conversa com Jesus para entender. Ou seja, ele não perdeu uma oportunidade e foi falar com Jesus. Eu coloquei aqui uma outra curiosidade. O que atrai? O que te atrai? O que nos atrai? Até quando vai ficar aí? Mateus, no capítulo 9, 37 e 38, o próprio Jesus disse que a seara é realmente grande, poucos são os ceifeiros, e nós teremos que rogar para o Senhor da seara para enviar trabalhadores para a seara. Muito bem, temos que fazer parte da seara. E para fazer parte da seara, precisamos santificar a nossa vida. Temos que santificar a nossa vida para ser um representante do Senhor da seara. Assim como o Senhor falou com Nicodemos. Existem muitos Nicodemos precisando de oportunidade, precisando com essa necessidade, e nós precisamos ser esse porta-voz.
Muito bem. No capítulo, no tópico de número 2, o novo nascimento. O que é isso? Primeiro subtópico fala, necessário é nascer de novo. Segundo subtópico fala sobre a regeneração. Terceiro, a perplexidade de Nicodemos. Praticamente já conversamos, já falamos sobre cada um deles, mas vamos explicar aqui melhor. O nosso primeiro subtópico fala sobre a necessidade, que é necessário nascer de novo. O Senhor fala, necessário nascer de novo. E aí nós vemos Nicodemos, quando ele chega lá com elogios, o Senhor, é o que eu falei, acabei de falar, não está preocupado com respostas maravilhosas. O Senhor não está preocupado com elogios. Ele está preocupado com a situação do homem, a situação pecaminosa. Ele está preocupado com o nosso estado. E ele preocupou com o estado de Nicodemos. E ele vai direto ao assunto. Ele diz, olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quando ele pergunta aqui, ó, Rabi, sabemos, por isso aqui, ó, por esse motivo, ele não tomou decisão sozinho. Ele consultou a corte. Sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém faz o sinal que tu faz se Deus não for com ele. Então, aí o Senhor vai direto ao assunto. Essa resposta aqui é meio desconexa com a pergunta. Ó, mas o Senhor não vai em arrudeio. Ele vai direto ao assunto. Aquele que não nascer de novo não vê o reino, não pode ver o reino de Deus. Muito bem. Vamos à frente. A responsabilidade é pessoal. Aqui Jesus não estava preocupado com elogios. Não estava preocupado com elogios, como eu falei. Olha que situação maravilhosa. Não estava preocupado com elogios. E convites para pregar no Sinédrio. Né? Isso foi uma colocação minha. Até mesmo porque lá todos eram inimigos dele. Todos eram inimigos de Jesus. Mas Jesus estava preocupado com a situação pessoal. O caso era pessoal mesmo. Aqui Jesus diz para Nicodemos, o caso é pessoal mesmo. É entre eu e ti, Nicodemos. Sabe, você precisa acordar, você vai para o inferno. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Ó. Tem que nascer de novo aqui. Ó. Tem que nascer de novo. Em Jeremias, no capítulo de número 18, versículo 1 ao 4, a Bíblia relata sobre o oleiro estava fazendo um vaso e quebrou na mão do oleiro. Naquela oportunidade, ali, né, o Senhor usando o profeta Jeremias, ele pediu para que Jeremias observasse o vaso na mão do oleiro. Ele diz, olha, pode eu fazer de ti um vaso igual esse que o oleiro está fazendo. Então, aquele vaso quebrou e foi necessário que o oleiro fizesse outro vaso do mesmo barro, só que não remendado. Teve que quebrar. Né? Então, que nós possamos reconhecermos isso, né, que precisamos, muitas das vezes, né, ser quebrado e fazer vaso novo, vaso de honra. E nesse caso aqui, o vaso de honra que seria para honrar o oleiro, né, para onde ele fosse distribuir o seu vaso. Deveria ser um vaso que viesse a representar ele em algum estabelecimento comercial que ele fosse vender aquele vaso ou usar em alguma casa. Então, que nós sejamos usados pelo Senhor com honra, como vaso de honra, vaso moldado de verdade, né? Nascido de novo, nascido da água e do Espírito, como o Senhor falou com Nicodemos que era necessário. O problema, amados, eu disse aqui, é que hoje tem muitas, não tem mais pregações corajosas que coloca o pecador diante de seus delitos. Não tem mais pregações corajosas que denuncia o delito do pecador. Na verdade, hoje existem muitos mestres, né, muitos que se dizem mestre, né, se pregam muitas coisas, teologia da prosperidade, né, regressão positiva, é o que pregam, e tantas outras baboseiras que são pregadas por aí,
essas pessoas são avavalistas de microfone, na verdade, mas o evangelho do reino não pregam. O evangelho da salvação não pregam. O evangelho do novo nascimento não pregam. E o Senhor Jesus está preocupado com o evangelho do novo nascimento. Muito bem, vamos adiante. Segundo subtópico da regeneração. O que é regeneração? O termo significa literalmente gerar novamente. Gerar, tem que gerar de novo. Foi isso que ele falou para Nicodemos. Nicodemos, você precisa mudar. A tua situação precisa ser mudada. Tem que gerar de novo. Né? Não é voltar ao ventre da sua mãe como você está achando que seja. Você precisa mudar as tuas atitudes. A tua situação precisa ser mudada, Nicodemos. Aqui o mestre está falando do nascer da água e do Espírito. Ele diz assim, olha, temos literalmente nascer de novo. Jesus deixa claro ao príncipe dos judeus que é necessário nascer o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Verifiquem aqui que o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui está Espírito maiúsculo, com letra maiúscula. Aqui é o Espírito Santo. E o que é nascido do Espírito, que é o Espírito Santo, é Espírito de letra minúscula. Aqui está falando do Espírito do homem. O Senhor Jesus está dizendo, olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Espírito regenerado. Viu? O que é nascido do Espírito gera espírito regenerado, espírito do homem, espírito regenerado. Isso que você precisa ser, viu, Nicodemos? Regenerado. Jesus não fala sobre renascimento e nem reencarnação, né, porque essas coisas não têm parte na tradição judaica. Né? Não existe renascer, renascimento. Existe nascer de novo. Você tem que ser mudado, nascer de novo. E reencarnação também não existe. Existe encarnação. Ele foi encarnado. O verbo, era a palavra, encarnou, né, em forma de homem para exercer a natureza humana, para sofrer a morte de cruz, para salvar a humanidade. Então, essa é a trajetória. Perplexidade, nós já falamos, né? A perplexidade de Nicodemos, onde despertou a sua curiosidade, que foi os milagres que Jesus fazia. Né? E aqui, amados, nós temos uma situação. Nós sabemos que não podemos ficar admirados com milagres, pois eles seguirão aqueles que creem, como Jesus falou. O problema são as barreiras que nos separa da santidade de Deus. Quais são as barreiras? O pecado, as nossas dúvidas, né? E aí nos separa. Mas isso também, amados, nós sabemos que Pedro foi uma das pessoas que duvidou, Tomé também duvidou, Saraí, a esposa de Abraão, também. Mas Deus está, desde o princípio, tomando iniciativas para restaurar o homem, para restaurar o homem e voltar a ter comunhão abertamente com o homem, com ele Deus, né? Deus está sempre em procura disso. Olha, foi Deus que tomou a iniciativa de procurar Adão, quando Adão na sua queda. Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Também foi Deus, aqui ó, que tomou a iniciativa de mandar Moisés levantar um tabernáculo no deserto, para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Êxodo 25, 8. E também o novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus. Então, o novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus. Não é um conjunto de regras de religião ou ética, pois o nascido de novo os tem, né? Os tem de molde pelo Espírito regenerado. Então, não é questão de religiosidade e não é questão de ética. Nosso terceiro tópico também tem
3 subtópicos, que falam sobre o estado humano, vai falar sobre Saulo de Tarso, né? E também o centurião Cornélio. Esta passagem, nós encontramos o seguinte: no estado humano, nós vemos que a Bíblia está falando da condição na qual o apóstolo Paulo se encontrava, né? E ele teve que ser também nascido de novo. E toda essa situação aqui, a Bíblia ensina a existência, a experiência humana confirma que todos os seres humanos estão mortos em suas ofensas. Né? Nós sabemos, Efésios capítulo 2, versículo 1, o ensinamento paulino sobre a universalidade do pecado veio diretamente do Senhor. Então, o Senhor teve que tomar uma iniciativa de morrer na cruz, ser enviado, e Deus o enviou para morrer na cruz por nós. A situação era que não havia nenhum justo sequer, nenhum era justo. No versículo 23 do capítulo 3 de Romanos, diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Por esse motivo, não existe justo. E Deus precisou, né, pela sua graça e misericórdia, providenciar para nós uma necessidade, que foi Jesus. Então é necessário aceitar a Cristo e crer no seu Filho, que é Jesus Cristo. É necessário aceitar a Cristo para se salvar. Sabemos que o apóstolo Paulo aqui, a salvação é individual. Paulo teve que enfrentar essa necessidade do novo nascimento. Nós conhecemos a trajetória, né? Ele teve que enfrentar essa situação. Jesus fez isso quando Jesus faz assim, viu? Quando está difícil, que alguém não quer obedecer, ele cria a situação de haver uma necessidade. Ele fez isso com a mulher samaritana, né? Sabemos que ele criou uma situação para ficar a sós ali com aquela mulher, para levar a palavra de salvação para ela. Por isso mesmo, até mesmo que quem é nascido no lar cristão precisa dessa situação, aceitar a Cristo. Porque ninguém é salvo simplesmente por ser, né, filho de crente. Deus não tem neto e por esse motivo precisamos individual. Precisamos aceitar a Cristo como seu único suficiente Salvador. Nosso terceiro subtópico está falando sobre o centurião Cornélio. Cornélio também não escapou dessa necessidade, pois nem mesmo Cornélio, sendo romano, e mesmo assim talvez por influência da religião judaica, e era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que dava esmola, né? Esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Tinha muitas obras, né? Cornélio tinha obras, mas a Bíblia diz que a obra sem fé é morta, e era necessário a fé. Era necessário crer no Filho de Deus para a salvação. Por esse motivo, alguém precisou, né? Sabemos que Cornélio, as suas atitudes também aqui, tinha a aprovação divina, maravilha, mas ninguém é salvo pelas obras, como eu acabei de falar. Por isso, o apóstolo Pedro, foi enviado para falar com Cornélio sobre a salvação em Cristo, né? Esse motivo foi o que o apóstolo Pedro falou com ele. E ele teve que, sabemos da história, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e aí toda a sua casa foi bênção. Cornélio precisava ser ministrado para receber a notícia do novo nascimento. O apóstolo Pedro foi quem foi falar com ele. Também uma outra referência, o etíope eunuco, alto oficial de Candaque, rainha dos etíopes, também teve a mesma necessidade. Filipe foi
Filipe foi esse canal. Está registrado no Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26 e 27. Muito bem. Então, amados, chegamos aqui à nossa conclusão. E na nossa conclusão nós dizemos o seguinte: há ainda hoje muitas pessoas religiosas, sinceras como Cornélio, e pessoas bem intencionadas como Nicodemos. Mas elas precisam nascer de novo. Precisam nascer de novo da água e do Espírito para herdar o reino de Deus. Olha, é nossa tarefa como cristão e comunicadores do Evangelho falar sobre o novo nascimento, não somente ao pecador, mas também a muitos Nicodemos e Cornélios que estão em nossa volta. Você é um canal, eu sou um canal, a igreja na terra é um canal. Precisamos levar esta mensagem. Olha, o novo nascimento é condição indispensável para entrar no reino do céu. Não existe uma maneira de entrarmos no reino de Deus se não nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Amém, amados? Foi bênção para você? Dá uma curtidinha lá, dá um joinha para nós, para que nós possamos aumentar a nossa pesquisa aqui nesse trabalho. Esse trabalho irá ficar disponível para vocês, aí para alguma pesquisa, e também toda quarta-feira estamos divulgando sempre a lição seguinte da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz, fique com Deus.